Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal no YouTube do Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, LATIX. Eu me chamo Daniel, sou estudante de bacharelado em enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, campus de Cajazeiras, e sou membro do LATIX. Neste vídeo, iremos falar sobre a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, trazendo as normativas e os desafios a essa prática. Antes de darmos início ao conteúdo em si, gostaria de apresentar melhor o grupo de pesquisa. Como eu já falei, o grupo de pesquisa se chama Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, LATIX, e o grupo ele se divide em duas linhas de pesquisa, sendo que a que eu faço parte se chama Tecnologias Cuidativas Educacionais, Desenvolvimento e Inovação no Campo da Saúde. Além disso, as linhas de pesquisa se subdividem em eixos temáticos. Eu e meus colegas, juntamente com o nosso orientador do eixo temático, produzimos essa aula de hoje. O eixo temático é intitulado Saúde Digital, Qualidade do Cuidado e Avaliação em Saúde. Os membros desse eixo são Renata Diniz, que é a nossa orientadora, Maria Tereza, Marli Romão, Larissa Rodrigues, Hortência Inácio e eu, Daniel Monteiro. Para essa aula, elencamos os seguintes objetivos: apresentar o que a legislação e o CONFEM trazem sobre a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro e apresentar os problemas existentes à efetivação dessa competência. Para iniciarmos, temos algumas definições lançadas pelo Conselho Federal de Farmácia, na sua Resolução 467, que foi lançada em 2007, que diz o seguinte: medicamento é o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Já os medicamentos de uso contínuo são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas e que são utilizados continuamente, como por exemplo, para pacientes que possuem hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus, que precisam fazer uso de medicações diariamente. Além disso, nós temos a definição de prescrição, que é o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente com a respectiva dosagem e duração do tratamento, bem como também a definição de receita, que é a prescrição de medicamento contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, ou seja, aqueles que possuem respaldo legal para prescrever medicações. Existem algumas informações às quais o prescritor da medicação precisa ficar atento para fazer uma prescrição de forma segura. Entre elas, nós temos a identificação do paciente. Caso seja um paciente ambulatorial, é necessário coletar nome completo, data de nascimento e endereço desse paciente. Caso seja um paciente atendido em regime hospitalar, o paciente que está internado, é necessário nome, data de nascimento, bem como o número do prontuário, qual leito que esse paciente está internado, qual setor do hospital que esse paciente está. Também é necessária a identificação do prescritor, que pode ser feita com carimbo e assinatura, ou da forma que for preconizada pela instituição, bem como também a identificação da instituição em que está sendo realizada aquela prescrição. Também é importante a identificação da data, pois assim pode-se saber se aquela prescrição é recente ou não. Outro fato que muitas vezes acaba sendo prejudicado é a questão da legibilidade. Às vezes o paciente recebe uma prescrição e não consegue entender o que é que está escrito nessa prescrição. O que tem mudado graças à digitalização das prescrições. Outra coisa muito importante é o uso de abreviaturas, que nem sempre todos os profissionais irão entender uma abreviatura como a mesma coisa, então deve-se evitar o uso de abreviaturas ou só utilizar aquelas que são definidas pela instituição de saúde, em protocolo. Também outra coisa muito importante é a denominação dos medicamentos. Os medicamentos eles devem ser prescritos de acordo com a denominação comum brasileira ou, caso não haja, com a denominação comum internacional. Medicamentos com nomes semelhantes também exigem atenção, por exemplo, dobutamina e dopamina. É necessária atenção para que não seja confundido na hora da dispensação. Isso pode ser facilitado através do destaque da diferenciação desses nomes. Por exemplo, dopamina, destaca o dopa, coloca em caixa alta. Já dobutamina, destaca o dobu, coloca em caixa alta ou em negrito, para ajudar o profissional que vai fazer a dispensação a não se confundir. Também deve se atentar à expressão das doses. As doses elas devem ser expressas no sistema métrico internacional. Gramas, miligramas, mililitros. Então deve se atentar também a essa questão.
Agora temos a pergunta: o enfermeiro pode ou não prescrever medicamentos? O Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem foram instituídos pela Lei 5.905 do ano de 1973. Os conselhos foram definidos como os órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas no serviço de enfermagem, ou seja, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e as parteiras. A existência do conselho contribui com o fortalecimento da autonomia e liderança destes profissionais, o aperfeiçoamento profissional através da busca constante pelas melhores evidências, bem como também uma melhor delimitação dos direitos, deveres e obrigações dos profissionais. Cabe ressaltar que as resoluções lançadas pelo COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, são o que direcionam a prática profissional. A lei e o decreto do exercício profissional da enfermagem trazem no seu texto quem são os profissionais que compõem a classe da enfermagem, bem como as suas atribuições. No artigo 15, nós temos que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, lhe cabendo algumas privativas, ou seja, que só o enfermeiro, o profissional com nível superior, pode realizar, e também outras como integrante da equipe de saúde. Privativamente, o enfermeiro pode realizar a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem, e como componente da equipe de saúde, na linha C, traz que o enfermeiro pode realizar a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. A Política Nacional de Atenção Básica, lançada em 2017, também traz, entre as atribuições do enfermeiro, a prescrição de medicações, como nós podemos ver aqui nesse trecho. Realizar consultas de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão. Além disso, em 2011 foi lançada pela Anvisa a Resolução de número 20, que dispõe sobre a dispensação e controle de medicamentos antimicrobianos. No seu capítulo 2, relacionado à prescrição, no artigo 4, traz o seguinte: a prescrição dos medicamentos abrangidos por essa resolução deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados. E como nós podemos ver, o enfermeiro ele possui essa habilitação legal para prescrever medicações, tanto na lei do exercício profissional, como por parte da Política Nacional de Atenção Básica. Além disso, essa resolução ela traz mais um conceito para a receita, que é definido como documento de caráter sanitário, normalizado e obrigatório, mediante a qual profissionais legalmente habilitados e no âmbito das suas competências prescrevem aos pacientes as medicações sujeitas à prescrição. Nós vimos o que a legislação nacional traz sobre a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, agora nós iremos ver o que o Conselho Federal de Enfermagem traz sobre essa questão. Em 2017, foi lançada a resolução de número 564, que aprova um novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e no seu texto nós temos que o profissional de enfermagem ele atua com autonomia, mas claro, respeitando os preceitos éticos e legais, técnicos científicos e teórico-filosóficos. Então, o profissional de enfermagem ele tem autonomia para atuar, mas desde que ele respeite a legislação, respeite a ética e a segurança tanto do profissional, né, tanto de si como do paciente. Além disso, o enfermeiro ele trabalha com a competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, ou seja, para promover a saúde de forma integral, respeitando-se os princípios éticos e bioéticos da profissão. Ainda, na Resolução 564, nós temos os direitos e deveres do profissional de enfermagem. No capítulo 1 dos direitos, nós temos no artigo 1º que o enfermeiro ele tem direito a exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, além de ter direito à autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Já no capítulo 2 dos deveres, nós temos no artigo 45 que o enfermeiro ele tem o dever de prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, o enfermeiro ele tem capacitação técnica para realizar consulta de enfermagem, realizar assistência de enfermagem, mas aquelas atividades a qual ele não se reconhece como capaz para realizar, ele não deve realizar para, assim, evitar de causar prejuízo àquele paciente. Em 2022, o COFEN lançou uma resolução que afirma que o enfermeiro pode prescrever medicamentos manipulados.
Porém, essa prescrição desses medicamentos manipulados, né, ou fórmulas manipuladas, só pode ser feita por enfermeiros especialistas nas áreas de estomaterapia, dermatologia e podiatria, que é o cuidado com os pés. Além disso, essa prescrição de medicamentos ou fórmulas manipuladas pode ser feita tanto na rede pública como na rede privada. E quanto à prescrição, não existe uma forma específica de prescrição, então o receituário ele é próprio. Mas nesse receituário é necessário que haja a composição, forma farmacêutica, posologia, modo de uso e tempo de tratamento para aquele medicamento manipulado. E tudo isso é definido de acordo com a RDC, de número 67, que foi lançada em 8 de outubro de 2007 pela Anvisa. No presente ano, de 2023, o COFEN aprovou um parecer sobre a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro e, nesse parecer, está explícito que a prescrição de medicamentos e exames laboratoriais é uma competência assegurada aos enfermeiros, como nós já podemos ver na Lei do Exercício Profissional e na Política Nacional de Atenção Básica. E aqui temos um recorte que fala que a prescrição deve estar em conformidade com os programas de saúde pública e rotinas aprovadas pelas instituições de saúde, como protocolos que seguem as diretrizes estabelecidas pelo COFEN. Ainda nesse parecer é falado sobre uma problemática que existe no programa Farmácia Popular, que é um programa que facilita o acesso da população a medicamentos necessários para o tratamento de doenças crônicas muito comuns, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. E a problemática é que, no programa Farmácia Popular, a retirada dos medicamentos ela está vinculada à apresentação de receita médica ou odontológica. Então, a receita feita pelo enfermeiro ela acaba não sendo válida para a dispensação desses medicamentos no programa Farmácia Popular. E isso acaba por causar um prejuízo à autonomia do enfermeiro, já que vai contra tudo aquilo que foi falado anteriormente na Lei do Exercício Profissional, na Política Nacional de Atenção Básica, as resoluções do COFEN. Então isso vai contra tudo que já vem sendo falado. E isso acaba prejudicando o trabalho do profissional de enfermagem. Bem como também causa prejuízo ao direito do paciente, que deixa de ter esse acesso integral à dispensação desses medicamentos. Então, aquilo que é preconizado, inclusive pela Constituição Federal, acaba sendo ferido por conta dessa deficiência presente no programa, que não reconhece as receitas, as prescrições feitas pelo enfermeiro. O parecer ele traz um recorte de exatamente como está no manual do programa Farmácia Popular e fala o seguinte: item 4.2.2.2 dispensação de medicamentos. As unidades do programa atuam como prestadoras de serviços de saúde e dispensam medicamentos apenas mediante a apresentação de receituários médicos ou odontológicos, prescritos de acordo com a legislação vigente, considerando-se nome genérico do medicamento e oriundos de serviços privados ou públicos de saúde. Então aqui a gente comprova que realmente não é citada a prescrição de enfermagem e com isso se configura prejuízo ao exercício autônomo da enfermagem, da profissão, bem como prejuízo aos pacientes. No ano de 2015, o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba lançou a segunda edição do Protocolo do Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família da Paraíba. Esse protocolo tem como objetivo orientar as condutas diante das principais condições, doenças e agravos que são atendidos pela atenção primária à saúde, bem como promover a sistematização da assistência de enfermagem nesse nível de atenção. Além disso, o documento reforça que o enfermeiro tem competência técnica e legal para realizar a prescrição de medicamentos. Uma preocupação muito presente no sistema de saúde diz respeito a reduzir os custos sem comprometer a assistência. E uma das soluções para isso seria o redesenho das funções, ou seja, flexibilizar, redefinir o que cada profissional de saúde pode fazer. E o enfermeiro, como prescritor, ele pode potencializar o acesso dos pacientes aos medicamentos que eles necessitam e podem ampliar a disponibilidade de profissionais aptos a prescrever nos serviços de saúde. Dessa forma, seria possível garantir realmente a integralidade da atenção
já que essa é uma das questões preconizadas no Estado de Direito. O paciente ele tem direito a uma assistência integral, sem prejuízo. Dessa forma, permitindo, fortalecendo a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, seria uma das formas de reduzir custos em saúde e melhorar o acesso da população às medicações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. E se você não nos segue no Instagram, o arroba é latixufcg. Nos siga.